Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo, professor. Uma dúvida só. O questionário que você colocou para o dia 22, eu posso abrir e não tem tempo? Não, ele é para o dia 22. Mas... Certo, mas vamos supor, se eu abrir hoje, ele não tem um tempo, né? Porque aí Não, ele a fecha. princípio não, a não ser que eu tenha configurado alguma coisa errada, né? Mas a Porque princípio a não. minha ideia é abrir agora e aí, começar o tempo, aí eu tenho que fazer agora. Aí já... Não, Queria dar não uma tem olhadinha nas perguntas. não tem um tempo definido, não. Então, beleza, eu vou abrir então. Tá bom? Beleza. Show. É porque teve um que o professor colocou o tempo, só que ele não avisou. Aí eu abri em aula, nossa, me dei mó mal. Eu tinha que fazer Surpresa, na né? aula mesmo, aí não prestei Surpresa. atenção. Meu Deus. Eu já Não, pergunto, já, porque senão, nossa. não Beleza, tem, não. beleza. Não tem. Valeu. Falou. Deixa eu... Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo. Boa noite, senhor. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Deixa eu ir compartilhando a tela. Estou dando mais um minutinho para a gente começar, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Bem, pessoal, então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vamos sim, professor. Ok. Então, vamos começar. Eu vou... Deixa eu pôr aqui isso aqui para baixo, para não ficar atrapalhando. Estou colocando aqui a minha telinha aqui. Tá. Vamos começar aqui do Moodle. Eu sempre gosto de começar do Moodle, né? Para ver o que a gente tem, como é que está, tá? Então, a aula de hoje, 16 a 20, né? Então, nós vamos ter aula hoje e nós vamos ter aula também de quarta-feira, tá ok? Então, a aula de hoje, nós vamos começar com demonstrações financeiras, tá? Ainda é uma aula mais teórica, tá ok? Mas nós vamos, a partir da semana que vem, aliás, a partir da próxima aula, já começa a parte prática. Na próxima aula, que vai ser quarta-feira, tá, pessoal? Nós vamos começar com o jogo de empresa. Eu preciso que vocês se agrupem em, no máximo, 5 alunos. Isso daí vai valer para aquela pontuação do projeto temático do semestre, né? Então, eu vou pedir para vocês se agruparem em grupos de 5 alunos e a gente eu vou mostrar o que é o jogo de empresa na quarta-feira, tá? Já vou colocar vocês nos grupos, né? Vocês já vão se cadastrar nos grupos e a gente já vai começar a trabalhar um pouco, né? Então, por favor, se agrupem em grupos de até 5 alunos, né? Para a gente começar a trabalhar. Tudo bem, pessoal? Já venho com os grupos montados, que aí já facilita bastante. Isso na próxima semana, né, professor? Não, hoje, essa semana, Ah, quarta-feira. sim, beleza. Quarta-feira aqui, dia 18. Nós estamos hoje no dia 16. Então, lá para o dia 18, que é a nossa próxima aula, vocês já venham com os grupos já prontos, para a gente já cadastrar. O que eu vou precisar de... não estão todos os alunos na hora, não tem problema. Se tiver um aluno para cadastrar, ele já cadastra. Só que ele vai precisar do e-mail e do nome dos componentes. Tá? Então, já consegue com a turma, quando vocês forem montando as turmas,
já vai pegando os nomes e os e-mails. Só um cadastra, não é todo mundo que se cadastra. Mas esse vai ter que ter essas informações do grupo inteiro. Tudo bem? Bem, falado isso, a gente vai começar a explicar o que é demonstrações financeiras, né? Eu tenho os slides aqui de demonstrações financeiras. Eu tenho o link aqui de uma demonstração financeira para a gente achar, para a gente dar uma olhadinha. Depois a gente vê. Isso vai ser mais na segunda metade da aula, tá? O grupo de WhatsApp, que eu pedi para vocês se cadastrarem, né? Então, se cadastrem para a gente mandar informação, alguma coisa da aula, algum problema, alguma dúvida. E eu vou procurar mandar para vocês também, na medida do possível, informações, outras informações. Eu trabalho muito com fundo de investimentos, né? E a gente faz muitas análises, toda semana nós estamos fazendo análise, e eu estou mandando para vocês. Vocês pegaram a análise da semana passada? Ninguém pegou a análise da semana passada, pessoal? Como assim, professor, a análise da passada? Eu mandei para vocês, pelo grupo do WhatsApp, Do Whats, sim, sim. é esse trabalho que eu costumo fazer, né? Então, uma das coisas que eu vou mandar para vocês são essas análises, né? De como está o mercado semana a semana. A gente fecha a semana na terça ou quarta-feira, né? A gente fecha a semana anterior, não porque a gente atrasa, mas o problema é o seguinte: a CVM ela tem uma defasagem de 2 dias. Então, esses 2 dias, a informação de na terça-feira ou na quarta, dependendo do fundo, é que eu vou ter a informação completa da semana anterior. Por isso que a gente fecha com essa defasagem, tá? E aí a gente analisa o que está acontecendo com os fundos, né? Mas não com um fundo especificamente, mas com a indústria de fundos. A gente analisa o bloco inteiro. São hoje aproximadamente 900 fundos de ações que nós estamos analisando, né? E com eles em bloco. O que acontece com eles em bloco, não um especificamente. Mas você não faz análise específica? Faço algumas análises específicas, né? Então, a gente faz algum tipo de análise tentando detectar o melhor grupo de fundos para cada segmento, né? Ou para cada para corretoras específicas. Nós estamos pegando agora a XP, o grupo, a XP tem mais de 600 fundos, nós estamos tentando determinar qual que é a carteira ótima para a XP. Não é um negócio muito fácil, porque o computador ele não está aguentando, esse que é o problema, né? Ele fica rodando 24, 36 horas e eu não estou conseguindo fechar, né? No final, o resultado não dá em nada. Então, é muito processamento e não está conseguindo fechar. Então, nós vamos ter que fazer alguma filtragem a mais para conseguir fazer o negócio funcionar. Mas isso é um problema nosso. Nós estamos analisando para ver o que nós vamos fazer. Bem, falado isso, vamos entrar aqui em demonstrações financeiras. Então, contabilidade. Está aqui. Tá. Então, princípios contábeis nós vimos, demonstrações financeiras.
Então, a ideia é a seguinte, nós vamos falar o genérico das demonstrações financeiras e depois nós vamos ver uma demonstração financeira. No caso, eu peguei do Itaú, mas vocês podem pegar de outras empresas, porque estão praticamente todas disponíveis na internet, né? Então, nós estamos aqui. Pois bem, vocês estão vendo minha tela, não estão? Dá para ver sim, professor. Tá, ok. Então, vamos nessa. Então, nós estamos aqui em demonstrações financeiras. A gente já tinha visto lá no cronograma. A gente fazer uma apresentação genérica dos demonstrativos ou demonstrações financeiras, tá? A gente usa esses dois termos. E o que é a definição? Vamos fazer a definição. Por definição. Demonstrações financeiras é um conjunto de relatórios contábeis, tá, pessoal? Não é só a gente falar balanço. Balanço é uma das demonstrações. Tem várias outras e elas acabam mostrando qual que é a composição, ou seja, como é formado o patrimônio das empresas, né? E qual a evolução. Se vocês compararem esses relatórios com os relatórios passados, vocês conseguem avaliar a evolução do patrimônio. Então, a gente já viu que a contabilidade é a ciência que estuda a evolução do patrimônio das entidades, né? A gente tinha visto isso na primeira aula, né? Então, e a gente estuda isso através das demonstrações financeiras, tá? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esses relatórios, essas demonstrações, eles têm data para ser elaborados e entregues, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Nós temos empresas que são limitadas, né, ou microempresas, e temos empresas que são sociedades anônimas. Então, quando é sociedade anônima, tem um SA no final, tá? Então, de sociedades anônimas. Sociedade anônima significa o seguinte, tá? Ela tem uma série de acionistas. Uma limitada pode ter sócios. Aqui no caso, nós temos acionistas. Tem diferença entre acionista e sócio? Tem, tá? Geralmente, os sócios, né, é mais para empresas pequenas, tá? Eles geralmente estão envolvidos na operação da empresa. Já na sociedade anônima, dificilmente os donos estão envolvidos na operação, tá? Então, eles são acionistas, eles têm uma participação da empresa por meio de compra de ações. Eles compraram ações e tem isso daí. Então, é dessa maneira que eles têm a participação na empresa. As empresas sociedade anônimas, elas devem publicar anualmente no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação, tá? Esse jornal de grande circulação teve um decreto logo no começo do governo do Jair Bolsonaro e ele tirou isso daí. Então, as empresas só iam publicar no Diário Oficial. Só que isso daí não foi, foi um decreto, ele não foi aprovado no Senado, não é que não foi apreciado no Senado, no Congresso, e caducou. Então, no momento ainda tem que se publicar em jornais de grande circulação. É meio uma coisa, uma vez que você publicou no Diário Oficial, o Diário Oficial é um jornal que é feito pelo Estado, né? Então, é um jornal diário em que é publicado, não tem notícias nesse jornal. Esse Diário Oficial só tem a publicação dos atos do governo, tá? E alguma coisa excepcional, que nem, por exemplo, as demonstrações financeiras das empresas, tá ok? E ele vale oficialmente, porque eles são arquivados, todas as repartições públicas arquivam isso daí, então ele tem um histórico, existe um histórico
do que aconteceu. Isso faz parte da legislação brasileira, aquilo que a gente chama de publicidade, tornar público a informação do Estado. Tá? Então, quanto a jornais, a publicar em jornais, é outro negócio. Hoje em dia, ninguém mais lê jornal, principalmente o pessoal mais novo, né? O pessoal lê notícias na internet, acaba se informando via informações que vêm nas redes sociais, mas jornal acaba não lendo. Tá? Então, a grande tendência, pelo menos no médio e curto prazo, os grandes jornais acabaram se virando simplesmente jornais virtuais, né? E não terem mais o jornal físico. Mesmo porque a quantidade de recursos naturais que são despendidos para publicar um jornal físico é muito grande, né? Muitas árvores. Isso aí a própria sociedade está cada vez mais combatendo, né? Esse tipo de desperdício. O jornal virtual, pelo menos você lê. O jornal é o tipo da informação que, se for analisar bem, você lê um dia e depois você não lê mais. Ele virou história, tá? Então, não compensa publicar, gastar muita energia de recursos naturais em publicação de jornal. Compensa mais você ficar lendo o jornal na internet, porque é uma informação muito volátil, né? Até hoje o pessoal está falando livro. O livro já não é tão volátil, porque você lê, você pode reler, você pode emprestar o livro, né? Mas jornal não. O jornal passou do dia, não tem mais sentido, né? Mas vamos lá. A gente voltando aqui. A sociedade anônima, elas têm que publicar todo ano, uma vez por ano, tá? No Diário Oficial ou em um jornal de grande circulação. Agora, existem sociedades anônimas de capital aberto e de capital fechado. O que é isso? A sociedade de capital aberto é aquela que tem ações na Bolsa de Valores. Essas empresas que são de capital aberto têm que publicar o balanço a cada 3 meses, não é anual. As de capital fechado é anual. As de capital aberto é de 3 em 3 meses. As empresas limitadas, as empresas microempresas, elas não precisam publicar, mas elas têm que fazer as demonstrações financeiras, porque elas têm que entregar isso para a Receita Federal. Então, não é que ela não precisa fazer, ela precisa fazer, mas não tem a obrigação de publicar. Algumas empresas limitadas maiores, né, elas até publicam, porque elas já começam a trabalhar aqui como se fosse uma sociedade anônima. Muitas delas, elas querem se transformar em sociedade anônima através daquilo que a gente chama de IPO, né? E então elas fazem essas publicações para começar a aparecer na mídia, para aparecer que elas são mais transparentes, não que elas não tenham sido, né? Mas elas precisam mostrar que elas têm transparência, né? Então elas começam a publicar nos jornais, mas não é obrigatório. Enquanto ela for limitada, não é obrigatório. Tudo bem, pessoal? Bem, as leis que regulamentam essas demonstrações financeiras são as leis da Lei da Sociedade Anônima, que é de 76, ainda estamos usando essa lei, tá? Nós estamos falando de 86, 96, 2006, 2016, nós estamos falando de 45 anos. Então, tem essa lei e ela continua no ar. Tem também a lei 11.638 de 2007, que ela complementou essa lei das SAs e ela começou a exigir mais uma demonstração que não estava prevista aqui em 1976,
que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Nós vamos fazer bastante desse demonstrativo de fluxo de caixa, vocês vão ver como que é feito, tá? Mas ela é uma demonstração relativamente recente. Então, ela tem 14 anos apenas, né? E quais são os relatórios exigidos nas demonstrações financeiras? Não é nessa ordem, tá, pessoal? Mas, basicamente, um relatório da administração. Então, são os gestores da empresa que vão escrever alguma coisa. Geralmente, quem assina é o presidente da empresa, não quer dizer que foi ele que escreveu, tá? Mas falando sobre o crescimento, sobre os problemas que tiveram no ano de quando aconteceu esse relatório, de quando foi efetuado esse relatório, tá? Vai ter um relatório que a gente chama de balanço patrimonial, que vai ser o primeiro que nós vamos estudar. A partir da semana que vem, a gente já começa a mexer com o balanço. Demonstrativo de resultados. O balanço, ele mostra como está distribuído o patrimônio da empresa e como está distribuído as dívidas da empresa. É isso que mostra o balanço. O demonstrativo de resultado é como que a empresa obteve lucro ou prejuízo. Então, por isso que chama resultados. Qual foi o resultado da empresa num determinado período? O demonstrativo de fluxo de caixa é da onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro, tá? Então, ele detalha exatamente como foi feito a distribuição da grana. O demonstrativo de valor agregado, ele mostra o seguinte, o que a empresa efetivamente agregou à economia. Vocês viram alguma coisa disso quando vocês viram em economia? O professor falou do PIB, tá? O PIB é o quanto que foi agregado à economia, né? Quanto que aumentou a economia em relação ao ano anterior. Aqui também é mais ou menos parecido. A somatória de todos os valores agregados de todas as empresas, elas fazem parte do PIB, tá? Então, é uma das maneiras de se calcular o PIB. Tem algumas maneiras diferentes de calcular o PIB. Uma delas é essa aqui, pelo valor agregado das empresas. O demonstrativo de mutação do patrimônio líquido. Nós vamos ver aí que o patrimônio líquido é a grana dos donos ou dos acionistas, né? É o que os acionistas botaram na empresa e o lucro que eles poderiam ter tirado e não tirou e continua na empresa. Então, esse demonstrativo de mutações do patrimônio líquido vai mostrar isso, como que o patrimônio líquido se alterou. Tem as notas explicativas, isso é grande no balanço hoje em dia, porque ele vai explicar, aqui é tudo número, é tudo, você vê um número lá, você fala, poxa, por que será que aumentou o lucro? Por que será que aumentou a dívida? Você fica só em dúvida. E as notas explicativas procuram explicar a maior parte desses números, né? Por que aconteceu, por que está dando tanta diferença, por que aumentou tanto de um ano para outro. Então, você faz essas notas explicativas. Tem um parecer do Conselho Fiscal. Então, esse parecer do Conselho Fiscal, dentro da empresa, tem uma área que é chamada Conselho Fiscal, que são alguns diretores que fazem parte desse conselho, que vão analisar aquele balanço, aquelas demonstrações financeiras, né? E vão verificar se está ok, não está ok, se está coerente, se não tem nada errado. Então, isso que faz o Conselho Fiscal, né? Tem também as grandes empresas, né? Elas têm uma auditoria independente. Então, elas contratam empresas de auditoria. Se for uma empresa grande, geralmente contrata uma das grandes empresas de auditoria, Pricewaterhouse, tem
Deloitte, tem umas 4 grandes empresas que são mundiais, né? E essas empresas, elas fazem testes desses demonstrativos. Elas não vão pegar tudo e elas não vão analisar toda a contabilidade, porque é impossível. Para você analisar toda a contabilidade, você teria que ter um outro departamento de contabilidade em paralelo, uma fazendo e a outra conferindo, uma fazendo e outra conferindo, porque o tempo que ia demorar ia ser praticamente o mesmo entre fazer a contabilidade e conferir a contabilidade. Tá? Você teria que ter 2 departamentos de contabilidade. Não tem sentido. O que as empresas de auditoria fazem é por amostragem, né, elas vão pegando certas coisas. Por exemplo, vamos imaginar o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar tem milhares de lojas no Brasil inteiro, um faturamento de alguns bilhões de reais por ano, quantidade de notas emitidas, notas fiscais, né? Quando você vai comprar alguma coisa, ele te emite uma nota fiscal. Pô, seria um absurdo, na faixa de bilhões. Não tem condições de uma empresa de auditoria ver tudo. Impossível. Teria que ter, como eu falei, uma outra contabilidade em paralelo. Tá? Então, o que acontece? Eles sorteiam algumas lojas, dessas lojas sorteiam alguns períodos, e nesses períodos eles procuram as notas fiscais relativas a esse período, para ver se foi vendido corretamente, foi colocado, lançado corretamente, né? É isso que eles costumam fazer nessa auditoria independente. Tá? Existem algumas informações que são obrigatórias para colocar nas demonstrações financeiras. Então, primeiro, é o nome da empresa, pode parecer básico, né? Mas às vezes a empresa falha. O nome da demonstração, a data do exercício fiscal e a unidade monetária. Unidade monetária não é reais, não, se é milhares de reais, se é milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu peguei um balanço aí da Petrobras e não estava a unidade monetária. E demorou para me cair a ficha, se era milhões, se era milhares. Eu tive que fazer algumas continhas. Falei, pô, não é possível. Pelo tamanho da empresa, ela não fatura só isso. Então, isso aqui deve ser milhões. Está faltando 0. E os caras não colocaram a unidade monetária, né? É complicado isso. Então, eu tenho aqui o do Grupo Pão de Açúcar, mas eu não vou pegar esse do Grupo Pão de Açúcar. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu vou pedir para vocês, entrem aí na internet e coloquem aqui demonstrações financeiras. Então, 2020, e olha, já começou a aparecer aqui um monte, aqui, se vocês derem uma olhada aqui, da Arezzo, na Natura, Magazine Luiza, Petrobras, Bradesco, BASF, Ambev. Pegue uma qualquer aí, só para a gente dar uma olhada. E nós vamos dar uma olhada na do Itaú. Mas eu queria deixar isso para o segundo horário, tá? Então, já deve estar aqui quase que dando o horário nosso, né? Já vai faltar, acho que está faltando já quase que 10 minutos, tá? Dá para apitar. E no segundo bloco, nós vamos dar uma olhada na do Itaú. Mas só para... Estou querendo que vocês entrem aí na internet para irem se acostumando a procurar, né, as demonstrações financeiras. Se vocês forem entrar, vamos pegar aqui do Bradesco, vai. Bradesco RI. RI é Relações com os Investidores. É uma área que existe dentro das empresas, das sociedades anônimas, em que eles fazem a relação com os investidores. Uma das coisas, eles mantêm uma parte do site para... Vamos entrar aqui, ó, no Bradesco RI. Eles mantêm uma parte, uma página
em que eles mostram informações relevantes, né? Então, os últimos comunicados, geralmente eles colocam dessa maneira, 2T é o segundo trimestre, 1T primeiro trimestre. Não esqueça aqui, essa empresa aqui, a Bradesco, é uma sociedade anônima de capital aberto, então ela tem que fazer de 3 em 3 meses. Então, ela já tem a 2T, tá? Janeiro, fevereiro, março é um T. Abril, maio, junho, 2T. Julho, agosto, setembro é o 3T. 3T ela não tem. Ela vai ter isso aí lá para outubro. Então, lá para outubro ela vai ter aqui uma mesma coisa que tem aqui, o 3T21. O 21 é o ano, tá? É dessa maneira que a gente costuma colocar. Mas, olha, ele já tem aqui as demonstrações financeiras. Está aqui, do Bradesco, segundo trimestre, tá? Na realidade, ele está em formato de slide, de transparência, né? PowerPoint. Então, ele mostra aqui algumas informações. Não é a demonstração financeira. Isso não é o relatório de demonstrações financeiras. Isso é um relatório que mostra a performance da empresa, mas não é o oficial. Isso aqui não é oficial, tá, pessoal? Primeiro que não deveria ser em PowerPoint, né? Então, lógico que isso aí... Mas isso faz parte daquilo que a gente chama de publicidade da empresa, né? Para publicar, para tornar público, né? Então, eles já têm essa apresentação de resultado, mas não é a demonstração financeira, porque ele está fora do padrão. Não é esse o padrão de demonstrações financeiras. Tudo bem, pessoal? Seria o de baixo, professor? O de baixo que está escrito relatório? Vamos ver aqui. Eu acho que não sei se eles fizeram ou não. Deveriam ter feito, né? Tá, ele já começa a ter mais cara, né? Vocês podem ver que é uma coisa bem pequenininha, bem sucinta, 219 páginas, né? E realmente, assim, aqui sim, já começa a ter um relatório, composição de crédito, já começa a ter mais uma cara de demonstração financeira, tá, pessoal? Aquele lá é outro negócio. Para você digerir 219 páginas, é complicado. Então, às vezes, eles preferem fazer uma coisa mais resumida, aqui, ó, 26 slides, tá? E no slide, o mínimo de informação. Então, é uma coisa bem mais resumida que consegue. O principal está aqui, os destaques, né? Então, teve um lucro de 6,3 bilhões. Então, lucro líquido recorrente, o que quer dizer isso aqui? Significa o seguinte, que se continuar tudo do mesmo jeito, o ano que vem vai continuar com esse lucro nessa faixa, pelo menos. Por quê? Esse recorrente é que não aconteceu nada de excepcional para ter esse lucro. Porque poderia ter acontecido alguma coisa de excepcional, né, pessoal? Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras recebeu uma nota, acho que 6 bilhões de acordos de leniência que foram roubados anos atrás por outras empresas, né? E parece que a Samsung pagou 300 milhões o ano passado. Estava vendo no balanço deles, né? Mas aí não é lucro líquido recorrente, é um lucro líquido que aconteceu daquilo. Não quer dizer que vai acontecer de novo, tá? Agora, quando ele está falando lucro líquido recorrente, é porque vem da operação da empresa isso aqui, não é nada de excepcional que aconteceu que caiu esse lucro no colo da empresa, tá? Então, aparece aqui um ROA acumulado de 18,2. Nós vamos ver isso mais no final do semestre, tá, pessoal? O índice de eficiência operacional de 45,7.
carteira se expandiu em mais 426 bilhões, né? Então, tem algumas informações gerais, assim, mas geralmente para achar isso daí, você teria que entrar aqui no balanço e fazer um monte de conta, tá, pessoal? A gente vai ver isso no segundo bimestre, algumas contas que a gente pode fazer com os balanços, mas é lógico, a empresa, principalmente pelo fato dela ter ido bem, né, pessoal, ela faz questão de mostrar essas informações, porque isso daqui é interessante, inclusive para captar mais acionistas, para valorizar mais o valor da ação. Então, faz parte da propaganda. Quando eu falo publicidade, não é propaganda, tá? Publicidade é a empresa mostrar, ser transparente nas suas informações. Propaganda já é ela fazer propaganda mesmo, falar, ó, fui bem, olha, estou indo bem, olha como uma empresa está crescendo, olha como uma empresa está indo bem. Bem, então, voltando aqui é a demonstração financeira do Bradesco, geralmente vem assim, tá? Pouca coisa, né? 219. E nós vamos pegar, daqui um pouquinho, nós vamos dar uma olhada na do Itaú, tá, pessoal? Que é mais ou menos nessa quantidade de páginas. Não vamos ver tudo, mas nós vamos ver as principais partes para vocês irem se acostumando, tá ok? As informações estão aqui. O pessoal de mercado, o pessoal que faz análise de empresas, de ações, eles pegam essas demonstrações financeiras logo depois que elas saem e ficam em cima, ficam analisando os números, ver os crescimentos, os decrescimentos, procura entender o que está acontecendo, vai aqui nas notas explicativas. Então, tudo isso aqui, nota explicativa, o que é, as empresas do grupo. E ele vai tentar explicar um pouco do que está acontecendo. Apresenta gráficos, apresenta outras informações. Pode ver que as tabelas numéricas são relativamente pequenas, o que tem muito, tá? É explicação. Notas explicativas mesmo. E é o normal isso daí, porque é muita informação. Imagina um Bradesco, né, pessoal? Um Itaú, empresas com mais de 100 mil funcionários, que movimentam bilhões e bilhões, acho que chega a trilhões de movimentação de dinheiro. Não é que ela tem esse dinheiro, ou que ela teve esse lucro, mas ela movimenta, que entra no seu caixa, sai do seu caixa, trilhões e trilhões. Então, é lógico que vai ter que ter uma contabilidade complexa, né? E que não é qualquer um que consegue entender esses números. Então, para deixar mais fácil para os leigos, ele vai ter que explicar muita coisa. Deixa eu te ver daqui um pouquinho uma outra. Eu tinha deixado preparado aqui a do Itaú. Então, eu deixei até o link aí no Moodle, né? A do Itaú. A última do Itaú. Mas essa daqui, se não me engano, é a trimestral. É o 2T21. E eu deixei a 4T20 do Itaú, ou seja, a do ano inteiro passado. É lógico, a 4T21 só vamos ter lá para fevereiro, março do ano que vem. Então, não dá para ser, mas a gente tem essas informações parciais, tá? Mas dá para analisar, ver uma completa, né, do ano passado para a gente analisar, tá? Porque nessas pode ser que não tenham todas as informações. Na completa vai ter que ter. Tudo bem, pessoal? Então, está faltando menos que um minuto, vai cair, e nós vamos dar aqueles 5 a 10 minutinhos para tomar um café, esticar as pernas, beber uma água, tá ok? E a gente retorna aqui na sequência.